Olá, amigos de Safras e Mercados, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, dia 22 de novembro, e nós estamos começando mais um programa Resenha Safras. Hoje, Resenha Safras falando sobre China, destacando um monte de cenários que existem. Agora tem a eleição do novo presidente americano, Trump, né? Temos aí as questões que podem envolver conflitos comerciais novamente entre Estados Unidos e China, onde o Brasil se enquadra nisso também, podendo até aproveitar cenários em relação à sua relação comercial com a China. E para isso nós estamos com a nossa equipe de craques de safras e mercado, nossos consultores, a quem já começo a cumprimentar. Maurício Morussi, muito bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Alessandro. Muito bom dia aí, Gabriel Viana, Rafael Silveira, Fernando Iglesias, todo mundo que está aqui na resenha conosco para conversar sobre relação Estados Unidos, China e Brasil, né, dentro do agronegócio brasileiro e os efeitos. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. O Maurício é o nosso consultor de safras e mercado para açúcar, para etanol, biodiesel e adjacentes. Eu cumprimento agora o nosso consultor especialista no mercado de carnes, Fernando Iglesias. Tudo bem, Fernando, meu amigo? Bom dia, é um prazer, um imenso prazer estar aqui em mais um resenha. E quebrando um pouquinho o protocolo, né, eu queria dar os parabéns ao Rafael Silveira, que agora vai assumir a posição de analista de soja agora na empresa. Desejar toda a sorte do mundo para ele e que com certeza vai ser um sucesso. Maravilha, então já passo a bola para ele. Rafael Silveira, consultor, analista de soja, de safras e mercado, meu amigo. Tudo bem, Rafael? Opa, muito obrigado, Fernando. Obrigado a todos pela participação e uma honra estar aqui, né, participando dessa conversa, podendo trocar essa ideia em relação a essas mudanças importantes que vêm acontecendo e que devem impactar bastante o cenário da soja, né? Gabriel Viana, que fala dos nossos subprodutos da soja, farelo, óleo de soja. Tudo bem, Gabriel? Buenas, Alessandro, tudo bem? Um abraço a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que assistem. Fico feliz também por participar e vamos falar um pouquinho desse mercado. Beleza, antes de lançar já a primeira pergunta, eu sempre lembro que aqui no nosso canal Safras TV é importante no YouTube você se inscrever, ativar as notificações, que aí você fica sabendo da atualização dos nossos vídeos, todos os dias um vídeo novo no nosso canal Safras TV. Em safras.com.br você conhece a plataforma Safras e o trabalho de todos esses especialistas, de outros consultores de safras e nossa agente de notícias, estatísticas, enfim, uma gama infinita de informações para você ter é, aí como tomar as melhores decisões no agronegócio. Bem, então aí nós vamos fazer essa resenha falando da China, que é importante agora, e eu queria começar falando dessa questão da eleição do Donald Trump, né, para a presidência dos Estados Unidos, e algumas mudanças que podem ocorrer, haja vista que nós tivemos aquele conflito comercial 2018, né, Estados Unidos e China, e muita gente fala que pode se repetir isso aí novamente. Então, já lanço a bola, não sei quem quer começar a falar, Maurício, começar a Opa, falar sobre essas questões aí que envolvem já todo mundo preparado para novos conflitos aí que podem ocorrer entre Estados Unidos e China. então tá, pessoal, é assim, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, né? Gostei da frase do Gabriel Viana e me lembrou dessa frase. Então, assim, importante lembrar, tá, que o Trump ele já fez toda a campanha eleitoral dele prometendo taxar a China em 15%, no mínimo, para todos os bens, principalmente os industrializados e de alta tecnologia. É claro que isso aí, num primeiro momento, claro, o Rafael Silveira vai falar aqui do fluxo de compra de sojas que está acontecendo agora, né? Num primeiro momento, está fazendo a China ampliar suas compras agora, durante o governo Biden. Mas eu até faço um parêntese aqui, que o nosso assinante, tá, que vai ver essa resenha, ele salve esse vídeo agora em 2024, aquele finalzinho de 2024 que está sendo publicado, ele salve esse vídeo para o ano que vem inteiro, porque a pauta do noticiário político e econômico vai ser altamente focado nesse guerra comercial que foi no primeiro mandato do Trump, né? Foi usado esse termo. Eu sei, Alessandro, que você não acha um termo muito pesado, né? Pelo background que nós temos Não, agora. eu acho o termo muito pesado e eu explico sempre o porquê, porque nós Claro. temos nesse momento duas guerras efetivas,
com pessoas, infelizmente, morrendo diariamente, isso sim é guerra que a gente está vendo na Ucrânia, que a gente É, está vendo na. é, de Então, eu fato. acho esse termo pesado. Quando é conflito comercial, com sobretaxa, eu não gosto de usar esse termo, porque para mim guerra é outra coisa. Mas sou eu, vocês podem usar o termo que vocês É. quiserem. Então usaremos conflito comercial aqui para diferenciar a... Então tá, esse conflito comercial vai balizar 2020, não só 2025 inteiro, né? O restante do primeiro mandato do Trump, né? E toda essa questão já está dando uma reviravolta agora nos fluxos comerciais de agora, mas vai ter reflexos aí, e não somente dei um exemplo da soja, que o Rafael vai detalhar, mas no mercado de energia também, né? No mercado de energia, nós temos aí reflexos no mercado de biodiesel, temos os reflexos no mercado de etanol, porque o governo Trump, em embate com a China, ele provavelmente ele vai deixar de importar ainda mais, sendo que os Estados Unidos já está deixando de importar óleos vegetais da China e óleo de cozinha reciclado também da China, né? Na parte dos biocombustíveis, a tendência é que ele desestimule o máximo possível os mandatos lá de biocombustíveis dos Estados Unidos. É claro que tem duas leituras, tá? Eu vou ser bem rapidinho, vou passar a palavra para os meus colegas aqui. Duas leituras. Por um lado, o setor do agronegócio dos Estados Unidos apoiou bastante o Trump, desde sempre, né? Então tem gente que analisa, tá? Eu estou falando de fora lá das safras de mercado, né? Que diz o seguinte: como o agronegócio apoiou o Trump, ele vai estimular a indústria de biocombustíveis porque isso beneficia o agronegócio. Isso é uma ótica de leitura. Por outro lado, o setor petrolífero tem uma conexão muito mais profunda com o governo Trump, de combustíveis de derivados fósseis, do petróleo, da gasolina, da querosene, tem uma conexão muito mais profunda, uma simbiose bem mais intensa do que uma parte do agronegócio dos Estados Unidos que é ligada a combustíveis renováveis. E que ele, no primeiro mandato, a primeira coisa que ele fez no primeiro mandato dele foi tirar os Estados Unidos daquele acordo de Paris, que é um acordo de climático, né? Então ele é totalmente contra questões ambientais. Então lá nos Estados Unidos, para a questão dos combustíveis renováveis, apesar de ser vinculado ao agronegócio, a tendência é desestímulo. Tendência é desestímulo. Resumidamente, temos vários outros pontos que você vai tocar depois, né, Sandro? Passa a palavra para meus E colegas. eu posso até fazer um adendo, Maurício, na uma questão importante também dessa questão de combustíveis, né, política de combustíveis, é que ela acaba gerando inflação. Por mais que seja uma pequena ou grande, dependendo do momento, e os Estados Unidos, uma grande pauta nesse momento é a questão da inflação. A gente vê muitas pesquisas antes da eleição que o maior problema que muitos eleitores viam era a questão da inflação, os preços muito altos. E a gente sabe que políticas de biocombustíveis costumam gerar inflação na bomba de É, combustível, que acaba gerando no todo, né? A questão de logística acaba impactando em todo. Então, mais esse ponto aí que acaba sendo talvez negativo para o setor futuramente, pode pesar negativamente, né, em tomada de decisões do governo. verdade. Tem um ponto aqui que eu quero colocar, que é muito interessante de nós colocarmos aqui também o que aconteceu nesse ano de 2024. Bom, nós tivemos algumas questões comerciais já acontecendo em relação a Canadá, a União Europeia e a Austrália em relação à China. A União Europeia e o Canadá, eles resolveram que vão e estão tarifando os carros elétricos chineses. Os carros elétricos da China estão sendo tarifados pela União Europeia e pelo Canadá nesse momento. Como a China respondeu a isso? No mercado de carnes. Hoje a China está impondo uma investigação sobre a carne suína europeia, já impôs tarifas de importação sobre o conhaque europeu e também vai colocando tarifas de importação sobre a carne suína canadense. O Brasil é o maior fornecedor de carnes hoje para a China, disparado. Só para dar números aqui para vocês, eu sempre gosto de citar números, né? O Brasil exportou em torno de 435 mil toneladas de carne bovina em outubro. Foi o maior volume da nossa história. 231 mil toneladas foram destinadas à China. Então, quando nós olhamos para o mercado de proteínas de origem animal, o estreitamento das relações comerciais Brasil-China está sendo muito bem-vindo aqui para o Brasil. Essa alta dos preços do boi gordo, que nós tivemos quase R$ 100 de alta nos preços da arroba, mais de R$ 100 em determinados estados, ele não está atrelado a problemas de oferta, não está faltando boi. É demanda, e demanda por exportação. Então, conforme os conflitos vão acontecendo, as disputas comerciais vão se tornando mais intrincadas,
A gente sabe que negociações bilaterais muitas vezes têm uma série de interesses, né? O Brasil vai ganhando espaço no mercado chinês, vai ganhando dimensão no mercado chinês. E isso pode se aplicar a outras commodities, como o Rafael pode falar ali para soja, como as questões que envolvem também algodão. O Brasil é um grande exportador de algodão para a China. Recentemente, nós tivemos a notícia que o Brasil está começando a exportar café para a China. Ou seja, temos aí mercados que podem se beneficiar muito desse estreitamento das relações comerciais. Farinhas de origem animal começam a ser exportadas também para o mercado chinês. Recentemente tivemos a habilitação de farinha de peixe. Então, a China vai crescendo como grande parceiro comercial brasileiro, já era, né? E vai ganhando ainda mais espaço no contexto global. E isso tende a ganhar ainda mais tração a depender das decisões que o governo Trump fizer. A maneira que o Trump vai desenrolar os acordos comerciais com a China, as disputas comerciais com a China, isso pode beneficiar e muito o mercado brasileiro para uma série de commodities, e isso vai fazer toda a diferença para nós no decorrer dessa década. Bom, acho Rafael, importante, claro, vai lá. acho importante fazer alguns pontos em relação a isso, tá? Eu acho que o primeiro é, bom, a China realmente tem tido aí um avanço muito bom em termos de compras aí da soja norte-americana. Inclusive o mês de outubro foi um mês bem importante. Basicamente aí a China comprou quase o dobro do que eles compraram no mês de outubro do ano passado. Ou seja, é um certo movimento aí que eles vêm se antecipando, né, principalmente a essas eleições. Então eles já vêm pensando nesse quadro que poderia acontecer desse conflito comercial entre Estados Unidos e China. Mas eu acho que assim, no primeiro semestre a gente não vai ver isso afetar muito ainda a relação entre Brasil e China, porque sazonalmente eles já vão ter feito aí a maior parte das compras que eles fazem da soja norte-americana, né? Até realmente a entrada do Trump, até o Trump tomar alguma medida efetiva nesse sentido, eu acho que a gente já viu a sazonalidade normal de compras chinesas aí da soja dos Estados Unidos. Agora, segundo semestre para frente, que já vem outra safra norte-americana, já vem outra situação brasileira e a Argentina, e aí nós estamos falando mais, né, no futuro, aí com certeza a gente pode ver sim esse movimento de diminuição das compras chinesas por parte aí da soja dos Estados Unidos e um redirecionamento de demanda ainda mais forte aqui para o Brasil. Isso pode se traduzir realmente em oportunidades, né, principalmente na questão de prêmios. Então, acho que mais para outra safra a gente deve ver sim esses impactos aí mais imediatos e que se traduzem em boas oportunidades, né, para o produtor brasileiro. E até mesmo, Rafael, esse redirecionamento, né, da demanda para o Brasil, falando de soja aqui, né, especificamente, pode acabar também ali próximo do segundo semestre, desincentivando o produtor norte-americano. Então a gente pode ter também, começar a ter um cenário ali de talvez menor área de soja, ou talvez um não crescimento da área já possa impactar Exato. também ali próximo do segundo semestre. Isso aí, então, a gente vai ter os prêmios aqui mais fortes, né, possivelmente, por uma demanda chinesa maior, e ao mesmo tempo a gente pode ter uma CBOT que também possa se recuperar naquele período, justamente por ter esse cenário de menor plantio, ou menor área, né, de plantio de soja na próxima temporada dos Estados Unidos. Então, só essa questão da eleição do Trump, da vitória do Trump, pode acabar acarretando todas essas mudanças que o Maurício trouxe, o Fernando trouxe, eu falei e citou agora também. É uma questão política, cara, é grande, né, uma eleição presidencial, mas leva a todas essas mudanças de cenário. Com Eu certeza, eu Só acho queria. que isso faz bastante complementando, sentido. só complementando o que o Fernando falou ali, que a China ela já é parceira comercial, a principal parceira comercial, não só do Brasil, mas de toda a América Latina. Ela já tirou os Estados Unidos como principal parceiro comercial de toda a América Latina, de todos os países da América Latina, né? E avançando um pouco até sobre a América Central, né? Só não é do México lá e daqueles países ali do Panamá, que os Estados Unidos têm presença muito forte, mas eles já têm, né? Esse papel ele já está tomado e vai aprofundar ainda mais depois dessa visita do G20 aí, que o Xi Jinping assinou dezenas de acordos comerciais com o Brasil, numa reunião bilateral aí com o nosso presidente da República atual. Eu queria insistir um pouquinho mais nesse ponto aí para a gente procurar enxergar as oportunidades, as vantagens e oportunidades que o Brasil pode ter nesse cenário, se for confirmado
de um conflito como comercial, sobre taxas e não sei mais o que, para cada um dos setores aí que os senhores abrangem. Aí, por exemplo, o Maurício, né, o açúcar, o etanol, o biodiesel, enfim. Pode começar por ti aí, Maurício. O que tu vê É, aí claramente para o nosso agronegócio? Vamos focar aí o que a gente pode ganhar com isso. primeiro eu vou falar rapidinho do modo mais geral. Infraestrutura, tá? Foram feitos vários acordos agora no G20, nessa reunião bilateral, tá? Da China construir ferrovias, ligando um porto que eles têm no Chile, que é de saída do Pacífico, né? Com o centro-oeste aqui do Brasil, né? Então, e próprias ferrovias aqui dentro do Brasil também, para escoar a produção aqui dentro do Brasil para o Porto de Santos, Paranaguá. Então, e a China, ela é exponencialmente avançada em construção de ferrovias. Eles são muito rápidos, muito desenvolvidos em termos de engenharia. E logisticamente aqui no Brasil vai fortalecer ainda mais a parte logística ferroviária, e não aquela logística rodoviária que é cara, ineficiente, né, e que dá muito desperdício e demora para chegar, né? A logística graças à logística ferroviária, que o etanol de milho do Centro-Oeste abastece São Paulo e o Nordeste, né? Em plena safra do Nordeste, que eles colhendo cana lá, chega etanol de milho de Goiás, do Centro-Oeste lá, mais barato que o próprio Nordeste, por conta dessa malha ferroviária aí, que joga o custo logístico lá no chão, né? Isso eu estou falando de infraestrutura. Para o açúcar, né? A China, ela está com um problema de estoque muito baixo. Então, mesmo com o avanço na produção, segundo os dados do USDA, que foram publicados ontem até, relatório semestral, eles estão mantendo as suas importações estáveis em 5 milhões de toneladas, mesmo com a produção subindo 1 milhão de toneladas, né? E o problema é os estoques deles que estão muito baixos. Mas a tendência é que eles aprofundem as compras aí de açúcar do Brasil, com uma ampliação desses acordos comerciais. No etanol, nós não vendemos etanol para a China, né? Os Estados Unidos, ele tira muito o mercado brasileiro, não somente por competitividade de preço, mas por pressão diplomática em eventuais compradores que nós eventualmente possamos ter, né? Eles agem diplomaticamente lá e impedem que esses compradores sejam nossos clientes. Então, o etanol, exportação para nós, ainda segue meio complicado, né? Mas para a logística, que nem eu falei, para o açúcar, o café que você falou agora, Alessandro, foi até nem agora do G20, né? O Geraldo Alckmin, vice-presidente, né, e ministro da Indústria e Comércio, foi há 2, 3 meses atrás lá em Pequim e assinou um acordo específico sobre exportação de café. Então já é uma coisa que é um link com o que o Fernando falou. É uma relação que já existe de longa data, não vai começar agora. Ela vai, no caso, se aprofundar, e eu diria até que exponencialmente agora, com essa nova dinâmica, tanto do G20 quanto da correlação ali Trump e Xi Jinping. Não sei quem gostaria de falar mais um pouco aí sobre essa relação. Se os chineses, cada um tomar um copinho de café desse tamanho, nós vamos ter que plantar café até nos vasos em casa aqui, né? Sim. Para abastecer eles Bom, vai ser Mas difícil, mas bastante. o hábito deles é chá, né? Sim, Historicamente. mas eles estão mudando, eles estão mudando. Há ó, mudanças de hábito, viu, Maurício? Já entrando no meu setor aqui, É, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. O que a gente vê na China hoje é que pelo menos 5 milhões de pessoas, todos os anos, eles são alçados à classe média. Então, eles melhoram o seu consumo. Por mais que a China já não cresça mais aqueles 2 dígitos que nós nos acostumamos a ver, está crescendo aí a taxas de 3 a 5% anualmente, né? Ainda são números razoáveis, por assim dizer. Vamos falar sobre essas mudanças dos hábitos de consumo. A carne bovina é um exemplo disso. Para vocês terem ideia, 1 quilo de carne suína hoje na China custa em média aí 20, 23 yuans. 1 quilo de carne bovina custa 80, 85. É uma proteína aí que vai para uma população de maior renda, que frequenta restaurantes. Ela já é uma proteína que está ligada a um símbolo de status dentro da China. E esse crescimento das vendas brasileiras está muito ligado a esse crescimento do consumo dentro da China. O Brasil vai exportar grandes volumes de carne na próxima temporada, já está exportando nessa. Nós vamos bater recorde de exportação das 3 proteínas. Vamos pagar mais caro pelo nosso churrasco aqui no Brasil por conta disso, mas as nossas vendas vão seguir muito fortes e ano que vem mais ainda. O Brasil é disparado a melhor alternativa global para fornecimento de carnes. A China sabe disso.
vai priorizar compras aqui no mercado brasileiro. Nós ainda somos mais interessantes para comprar carnes do que Argentina, Uruguai, União Europeia, Estados Unidos, Austrália. Então, o Brasil está com a faca e o queijo na mão, vai vender volumes impressionantes de carnes na próxima temporada. Vocês podem ter certeza quanto a isso. Lógico, para nós consumidores isso não é tão bom assim. Vamos pagar um pouquinho mais pelo nosso churrasco. Mas, de qualquer forma, para a indústria frigorífica do Brasil, para a balança comercial brasileira, isso é fantástico. E o Rafael pode falar um pouquinho sobre a soja também, mas a nossa projeção de exportação de soja está no 107 milhões de toneladas, né, Rafael? E desses Exatamente. 107, uma esmagadora parcela vai ser destinada à China. Exatamente, Fernando. É exatamente isso que tu comentou agora, tá? Bom, nosso cenário para a China para o próximo ano é justamente isso, né? É uma firmeza nas exportações ainda maior. A gente já tem um quadro de exportação extremamente volumoso, né, de grãos para a China. O ponto que o Gabriel tocou foi bem importante, tá? A gente pode ver sim um corte de área da soja americana na outra temporada, tá? Porque o produtor americano ele vai ponderar essas questões se realmente a China diminuir, né, as suas compras aí da soja americana, se tiver esses impactos reais, a gente pode ter sim essa retração de área, justamente porque o produtor americano em si ele já é mais voltado para plantio de milho, então essa redução de área pode impactar realmente no preço. E a gente pode olhar um segundo semestre, ou talvez terceiro ou quarto trimestre do próximo ano, que a gente tem aí um Chicago mais fortalecido, e pela demanda forte pela soja brasileira, sobretudo, isso impactaria diretamente na relação de prêmios, tá? Então a gente pode ter aí no próximo, né, no segundo semestre do ano que vem, uma relação de preços aí bem interessantes para o produtor, né? Então, acho que essa relação comercial Brasil-China pode trazer aí grandes oportunidades. Gabriel, E entrando na parte dos subprodutos, né, dos derivados da soja, o cenário também é parecido. A gente está vivendo agora por óleo de soja, principalmente, está um mercado aí com uma escassez de oferta, tá? Que tende a ser, pelo menos a partir ali de fevereiro, resolvida com a entrada de uma safra muito cheia no Brasil. E só que aí entra essa questão. No segundo semestre, dependendo da demanda, né, chinesa, principalmente da demanda chinesa, mas a demanda global, pela soja brasileira, pela soja na América do Sul, a gente pode ter aí, novamente um cenário de indústrias tendo dificuldade na originação de soja. Uh, e um outro ponto tá importante que falando dos derivados aqui, que eu acho que não dá para deixar de lado, citar é a questão da Indonésia aumentando aí sua mistura obrigatória para B40. Tá? Eles estavam com de B35 para B40, setor de biocombustíveis deles. Tá? E isso aí vai impactar nas exportações de óleo de palma do país, que é o principal exportador de óleo de palma no mundo. Tá? E já está trazendo alguns efeitos de, por exemplo, a Índia importando maiores volumes agora de óleo de soja. Tá? A Índia um dos principais consumidores de óleo de soja importados, tanto do Brasil quanto da própria óleo de palma da Indonésia, o óleo de soja dos Estados Unidos também. E isso aí tem impactado. Tá? A gente viu a CBOT subindo nas últimas 2 semanas e agora veio devolvendo. Tá? Mas então tem mais cenário, tá, que nos traz aí um primeiro semestre, muito possivelmente, de preços mais frouxos, né, para o mercado interno de farelo de soja e óleo de soja. Uh, e para esse segundo semestre, eu acho que a gente vai ter esse impacto ainda maior aí como do que a gente vem trazendo, né, da política americana, que é nos prêmios aqui, no primeiro semestre já vai ter algum impacto, mas com a entrada da safra brasileira, o impacto tende a ser um pouco mais diminuto. E no segundo semestre a gente deve ter aí possivelmente uma demanda externa forte da China, que deve esvaziar, né, os estoques de passagem do Brasil possivelmente para o ano que vem. Ainda é cedo para falar, a gente tem que ver como é que vai ser o desenvolvimento tanto da nossa safra quanto das exportações. Mas basicamente é um cenário muito parecido com o do grão. A gente vai ter aí um primeiro semestre para compradores fazerem estoques, né, melhor momento para compradores fazerem seus estoques, e o segundo semestre onde a gente pode ter aí preços mais firmes, olhando para todo esse cenário de uma demanda maior, prêmios mais fortes e possivelmente aí uma CBOT correspondendo a um menor incentivo, né, nos Estados Unidos para plantio de soja. Então, basicamente, é um cenário muito parecido com o da soja-grão, com algumas suas nuances diferentes, né, para o mercado do farelo e óleo de soja.
Isso aí. E contando, né, Gabriel, que a gente realmente vai ter essa safra cheia que a gente está, E nesse momento, estimando, né? Quer dizer, a gente pensa numa safra que pode bater 170 milhões de toneladas ou mais, tá? E isso, obviamente, nesse cenário, ainda nesse cenário, a gente pode ver essa movimentação de preços mais firmes lá para o segundo semestre, tá? isso. Tanto até pelo quadro de exportação que a gente está estimando também em 107 milhões. Mas tendo uma safra reduzida, se a gente tiver perdas de produtividade forem acima do esperado, aí esse cenário tende a se acelerar, né? Então pode ser que a gente Exato. veja preços ainda mais firmes rapidamente, né? A gente tem que considerar que a gente, apesar de ser um laninha estranho, né, um laninha mais de menor intensidade, a Argentina também sempre tem problemas, né, recorrentes, sazonalmente, historicamente, com anos de laninha na sua produtividade. Ainda é cedo para falar qualquer coisa da safra da Argentina, mas a gente tem que levar em consideração isso, que a safra brasileira ainda está em desenvolvimento, ainda está em aberto, e a safra da Argentina costuma ter problemas de anos de laninha. Aí, como você falou, é muito cedo para falar, mas a gente tem que ficar de olho nisso. Pode acabar tendo um impacto bem forte, né, no ano que vem. Bom, tem um outro aspecto que eu queria comentar aqui que é muito interessante. Os Estados Unidos pode acabar mirando na China e acabar acertando por acidente no Brasil. O próprio Maurício iniciou ali falando sobre isso, que existe a possibilidade de uma taxação sobre óleo de soja recuperado. A indústria do esmagamento dos Estados Unidos está acusando muitos problemas ali nessa temporada, e um dos argumentos é que está chegando muito óleo de soja recuperado da China para a produção de biodiesel nos Estados Unidos. Como isso pode afetar o Brasil de maneira indireta? Um dos outros produtos que poderia ser tarifado são as gorduras de origem animal. E o Brasil tem exportado muita gordura de origem animal na atual temporada, com destino a mercado norte-americano para a produção de biodiesel. Então, nem tudo são flores, né? Uma possível tarifação do óleo de soja recuperado poderia sim respingar no mercado de gorduras de origem animal aqui no Brasil, poderia acabar influenciando isso, afetando esse mercado, e isso poderia trazer alguns transtornos aí para os nossos exportadores de gordura, em particular de sebo bovino. Então, é um outro ponto que nós temos que ficar atentos. O Gabriel também acompanha muito essa questão que envolve óleo de soja recuperado. Então, é algo que está no nosso radar aí para a temporada de 2025. Bom, vamos falar um pouquinho mais da questão do que eu queria colocar aí para a gente se encaminhar para o final da nossa resenha, mas sobre essa questão de aumento da cooperação comercial Brasil-China, e envolvendo aí os novos acordos assinados no G20. Podemos começar por ti, Maurício? Já que tu tá de paletó, tu tem que ser sempre o que começa, né? Então, vamos lá, Maurício. Eu gostei desse pré-requisito, é muito fácil, né? Só botar um. Então, tá. Esse é interessante notar que o Brasil não aderiu, tá, ao projeto Novo Cinturão da Rota da Seda, que é um projeto de infraestrutura da China, né, com vários outros países, principalmente na Eurásia, que é uma região, não é um continente, mas é uma região de localização mais geopolítica, né, da Eurásia, que pega a Ásia Central, pega a Europa Oriental, né? E ela tentou tentou convencer o Brasil a participar desse projeto, que é projeto de infraestrutura, tá? Pega ponte, pega rodovia, pega infraestrutura mirando em logística. Só que o Brasil ele interpretou que ele já participa de inúmeros acordos bilaterais com a China, visando exatamente infraestrutura e logística, e não foi necessário aderir a esse projeto que tem um viés também geopolítico muito importante, né? Ele tem mais uma carga geopolítica do que uma carga de financiamento para infraestrutura e logística. Então, por isso que o Brasil não aderiu ao novo cinturão da Rota da Seda. Mas nos demais projetos de infraestrutura, o Brasil está até ampliando aí, como eu falei anteriormente no início do vídeo, né? Logística em ferrovia, infraestrutura em ferrovia e em hidrovia. E eles querem conectar um porto que eles têm lá no Chile, que é a saída do Pacífico, com aqui do Centro-Oeste. Querem, né? Querem. Então, esse é a questão, a base do G20 são esses tipos de acordos, além de abertura comercial para commodities no Brasil, incluindo o café, o açúcar, né, e ainda mais a soja, né, e esses projetos de infraestrutura que beneficiam o agronegócio aqui do Brasil, né, porque melhorando a infraestrutura logística aqui já reforça ainda mais a nossa eficiência. E possivelmente construção de novos terminais em Santos, terminais exclusivamente chineses, né,
Lembrando que ali na saída do Pacífico eles não têm terminais nos portos lá do Chile, tem um porto inteiro que é deles, né? Aqui não, talvez aqui eles ampliem terminais. Vamos lá, pessoal, quem gostaria de agregar aí sobre essa questão até de acordo, G20? Bom, aproveitando aqui a fala do Maurício, né? O Brasil conseguiu costurar vários acordos, foram 37 acordos. Vários mercados foram abertos nesse processo também, como eu já mencionei, o mercado de farinhas de origem animal, tivemos uma abertura importante com relação a isso. Temos uma dinâmica agora, uma relação cada vez mais estreita com relação ao mercado chinês. Então, o Brasil vai ganhando espaço com as commodities dentro da China, e isso vai sendo convertido em balança comercial. E lembrando aqui a atual situação do nosso câmbio, né? Real amplamente desvalorizado nas últimas semanas. Então, qualquer produto que é exportado se torna ainda mais interessante para quem está exportando. Para o Brasil, esse tipo de movimentação vai ser fantástico ao longo do próximo ano. A gente vai colher resultados espetaculares nas exportações, muito em função dessa relação comercial com a China, que nós estamos aí trabalhando muito bem ao longo dos últimos anos. E só uma provocação antes de passar a palavra ali. Será que dentro desses acordos o Brasil não vai tentar aderir àquele mecanismo de liquidação cambial dos BRICS, que não passa mais pelo dólar? Será que isso não vai acontecer nos próximos anos? Porque é uma tendência dos BRICS, né? Ainda mais com essa ampliação da guerra da Rússia com a Ucrânia aí. Então é a Rússia, China, Brasil, Índia, todo mundo liquidando exportação pelas suas moedas locais, né? E não mais usando o dólar. É interessante, talvez isso aconteça. É mais uma provocação do que uma pergunta, né? Eu acredito que isso eu acho que ainda demora um pouco. Acho que não, por enquanto não é nem tanta intenção da China, eu acho, avançar nessa aí, porque eles têm também reservas de dólar considerável, né, para gastar, eu acho, antes disso. Mas enquanto essa questão, esses avanços aí político-comerciais, né, com a China, que a gente teve agora no G20, ele basicamente, pelo menos para o setor de complexo de soja, ele deve mais reforçar todo esse movimento que a gente citou antes, né, com a tensão política entre Estados Unidos e China, a China se voltar para o Brasil, ele vai mais reforçar todo esse movimento, que já iria acontecer mais ou menos que ao natural, né? Como a gente viu em 2019, por exemplo, quando o Trump fez o primeiro mandato dele, que é o conflito comercial entre os dois países trouxe, né, a demanda da China para o Brasil, para a América do Sul inteira. Ele deve basicamente reforçar, ainda mais com essa questão de repente, partes do porto, né, trabalhando exclusivamente para a China. Cara, a gente pode ter uma melhora até no escoamento, né, da produção brasileira aqui. E a gente vê que, em alguns momentos, quando tem aí a entrada de safra da soja, o avanço da colheita, né, da soja e também a entrada da safra do milho, às vezes a gente tem o porto aí muito tomado, alguma desaceleração até mesmo nos embarques, porque não tem mais espaço, né, para colocar. Esses avanços aí podem acabar acelerando ainda mais, aumentando, né, o nosso potencial de exportação. Então, acaba não mudando tanto na questão política, né, com a China, mas a parte de logística pode acabar melhorando e acelerando esse processo aí de, de estreitamento, né, de relações e principalmente do aumento da demanda chinesa por soja, né, farelo e óleo até não tanto, mas principalmente a soja brasileira por parte da China. Acho que o Gabriel falou muito bem, né? A gente está vendo, claro que isso é sempre um quadro mais geopolítico, né? Geralmente aí, porque aqui o Brasil, né, a América do Sul geralmente tem um viés mais parecido politicamente com o chinês, mas claro, isso facilita as transações comerciais e isso com certeza, essa eficiência, né, principalmente logística, como o Gabriel tem apontado, isso traz aí, melhora com certeza as oportunidades que o mercado do agro acaba tendo, né? Justamente por causa dessa relação bilateral entre Brasil e China, né? Pessoal, eu não sei se alguém tem mais alguma coisa a agregar sobre essa questão especial, senão eu vou abrir a rodada final com considerações finais de cada um de vocês. Podemos ir para as considerações finais, que já abrangemos muitos aspectos aí de todas essas questões comerciais envolvendo a China. Vamos lá, quem gostaria de iniciar? Rápidas considerações finais sobre tudo essa questão, sobre essa nossa resenha. Maurício, vai por ti. Vamos lá. Rapidinho, relâmpago, tá? Resumidamente, acredito eu, tá, que quanto maior for o conflito comercial Estados Unidos-China, melhor vai ser para o Brasil. Melhores os mercados aumentam para o Brasil. Resumidamente isso.
Puxa vida, mas foi um carro de Eu, Fórmula 1 passando no retão, hein? Que beleza, É, bom, vamos lá. não, eu vou passar a palavra para meus colegas aí que Beleza, beleza. Bom, acho que do ponto de vista da soja, é mais segundo semestre para frente, tá? Então acho que o segundo semestre do ano que vem vai trazer boas oportunidades, se confirmando, claro, né, essa questão de conflitos aí mais efetivos entre Estados Unidos e China. Então isso pode beneficiar aí, né, o preço da cotação da soja no mercado internacional brasileiro e trazer oportunidades ao produtor, né? Bom, para o setor carnes, né, mesmo que não tivesse uma potencial disputa comercial entre os Estados Unidos e China, já era uma projeção de vendas recorde na próxima temporada. Isso pode só tornar os volumes ainda maiores, pode só ampliar ainda mais a quantidade de produto vendido. E vamos colocar aqui, né, o Brasil vai trilhando um caminho muito forte dentro do seu setor carnes, tanto que nós estamos vivendo aí um período de superaquecimento de demanda de milho aqui no mercado interno, muito em função dessa produção de carnes que está crescendo ano após ano para atender demanda de exportação. Então, nós temos aí uma dinâmica do setor que vai se consolidando ao longo dessa década e muito provavelmente a gente só vai ver o setor carnes trilhando volumes de exportação cada vez maiores, cada vez mais robustos, cada vez mais dedicado à exportação e em atender mercado externo. e pegando nos derivados, né, da soja, eu acho que é basicamente como eu citei antes, e como o Maurício colocou sucintamente, né? Quanto maior o conflito entre Estados Unidos e China, melhor para o Brasil em termos de vendas, né, em termos de exportações, principalmente de soja grão, claro, mas também acaba, obviamente, impactando aí no farelo e no óleo de soja, tá? Então, resumidamente é isso. Enquanto a gente tiver, que nem a gente viu em 2019, a partir de 2019, no primeiro mandato do Trump, o Brasil acaba ganhando espaço, acaba ganhando uma fatia do mercado aí muito importante. Já ganhou naquele período e manteve uma boa parte dele, mas a gente pode ganhar ainda mais. Então, esse conflito aí tende a ser positivo para o Brasil no curto, médio e longo prazo, dependendo do que a gente vê aí, ainda mais com esses acordos agora traçados no G20. Então, eles que se peguem, que vai sobrar uma coisa boa para nós, né? Mas, é claro, a gente sempre torce para que tudo em bons termos, né? Já chega de guerra mesmo que está acontecendo no mundo. Mas, pessoal, eu gostaria de agradecer muito a vocês, Fernando Iglesias, o Maurício Brussi, o Gabriel Viana e o Rafael Silveira, deixando o meu recado final, que é na descrição do vídeo. Ao longo desse vídeo tem aí as nossas redes sociais, estejam junto conosco. Também na descrição do vídeo tem os próximos cursos e eventos de safras de mercado. Clica lá, te informa que sempre tem conteúdo da melhor qualidade para vocês. Muito obrigado, meus amigos. Um bom final de semana para vocês e um bom final de semana a todos. muito Até obrigado. mais. Abraço. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Abraço.